Um outro aspecto que ela aborda também é a questão dos milagres. Não é que ela diga que existe ou não existe milagres, ela vai dizer que milagre é uma noção ocidental, é uma noção que está relacionada à própria ciência moderna, embora se contraponha, né, a essa ciência, porque é como se fosse algo que interfere nas leis naturais, digamos assim. Mas ela vai dizer que, por exemplo, um hindu, ele entende um milagre simplesmente como o poder excepcional de uma determinada pessoa, na maioria das vezes santa, né? E que consegue agir daquela determinada maneira a partir de causas que a gente não conhece. Então, a questão dos milagres é uma presunção de santidade, mas não necessariamente diz respeito à santidade. O que é que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que os milagres eles não têm tanta importância, né, para a fé, né? E aí ela tem uma citação que é muito forte e muito interessante, um pouco até inquietante, onde ela vai dizer o seguinte: Hitler poderia ter morrido e ressuscitado 50 vezes que eu não iria achar que ele é o Filho de Deus. Se o Evangelho omitisse toda menção à ressurreição de Cristo, a fé ainda seria fácil para mim. A cruz sozinha me basta. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que a fé dela não necessita dos milagres, não necessita de coisas espetaculares, não necessitaria nem mesmo da ressurreição, bastaria a paixão, né, a cruz. Então é o sentimento dela, é como o cristianismo reverbera nela. Ela vai dizer o seguinte: a prova para mim, o verdadeiramente milagroso, é a beleza perfeita das histórias da paixão, unidas a algumas palavras deslumbrantes de Isaías. Ferido, maltratado, não abriu a boca. Ou de São Paulo, ele se esvaziou, se fez obediente até a morte na cruz. Isso é o que me obriga a aceitar, diz a Simone Weil. A indiferença aos milagres não me incomodaria, pois a cruz produz em mim o mesmo efeito que nos outros a ressurreição. Então você vê que a fé da Simone Weil, a forma como ela foi tomada por Jesus Cristo tem muito a ver com a própria paixão de Cristo, com a ideia do cordeiro imolado por amor à humanidade. Por quê? Porque ela era uma pessoa completamente imbuída de um coração caritativo, de um coração generoso, né? Esse amor ao sofredor, esse amor ao mais pobre, esse amor àquele que tem uma carência maior, isso perpassou toda a sua vida. E era nesse aspecto que ela via a grandeza de Cristo. Não significa que ela negasse os milagres, não significa que ela negasse a importância da ressurreição, mas é como se o Jesus que é obediente a Deus e o Jesus que é capaz, né, desse amor imaculado, é isso que a cativa. Então, o que é que a gente pode perceber? É que a experiência mística, a experiência de um indivíduo com Deus, ela é sempre única, ela é sempre singular, mas ela tem uma certa identidade também. Então, uma das coisas que a Simone Weil vai dizer e que o Henri Bergson também dizia a propósito da mística é que ela pode se dar através de ela pode ser expressa em uma linguagem diferente, ela pode se dar de uma forma diferente, mas em essência a verdade que transborda ali é a mesma, porque é como se a experiência mística fosse a verdade de cada uma das religiões. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que existe uma possibilidade de acesso, de contato de cada um com Deus. Então é algo que não precisa passar por uma religião instituída, é algo que não precisa se arvorar de uma verdade absoluta e de ser imposta aos outros, porque cada um é capaz de encontrar essa verdade dentro da sua própria tradição,
desde que a sua experiência seja genuína, profunda e que tenha aquele norte da caridade, do amor ao próximo. Então, se existe apenas um Deus, se esse Deus é a luz, o amor supremo, a justiça eterna, então onde houver luz, onde houver amor, onde houver justiça, esse ser ele vai se revelar. Daí aquela frase dela, né? Onde um indivíduo clama com o coração puro, seja por Krishna, seja por Osíris, seja por qualquer uma dessas denominações, o Filho de Deus responde. E com isso, ela, de certa forma, nos convida a uma humildade, né? A uma humildade, a uma espécie de despretensão, né? Para que nós não nos arroguemos aqueles que devemos salvar a alma alheia, impondo a eles a nossa própria verdade. Porque a experiência espiritual, ela está muito ligada à experiência existencial. Então, a própria história da Simone Weil, que foi uma filósofa, que foi sempre uma criança extremamente solidária, que foi alguém devotado ao próximo, que foi uma militante política e que depois saiu da política e que foi se dedicar à filosofia e que lia o Bhagavad Gita no sânscrito em original, uma relação com a verdade que foi percorrendo vários caminhos diferentes, mas que depois chegou ao próprio Cristo. E aí a gente lembra daquela frase dela que é muito bela. E ela diz assim: o Cristo é a verdade. Então ele prefere que nós busquemos a verdade porque ele sabe que nós não daremos passos muito largos se a nossa busca for genuína, sem cairmos nos seus braços. Então a gente não consegue buscar a verdade de coração aberto, de uma maneira genuína, sem que a gente acabe encontrando a Cristo como ela mesma encontrou.